Bom, como foi construído o MMP individual? O MMP individual foi baseado em como é a minha aula. Então, assim, o esqueleto de como eu direciono os assuntos e como eu trato, eu desenvolvo eles em sala de aula, qual a estratégia que eu utilizo. Primeiro ponto é se o aluno está engajado, né? Então, assim, primeiro eu entro na sala, busco uma aproximação com os alunos, com a sala, e depois eu estabeleço qual vai ser o tema da aula, qual vai ser o objetivo, o que eu quero com aquela aula. E aí a gente faz o levantamento prévio, né? Conversando, questionando o que o aluno já entende. Depois faz a explicação do conteúdo e depois da explicação a gente vê se realmente questiona com o aluno se lá do início da aula a gente conseguiu atingir esse objetivo, vocês conseguiram compreender isso. Depois de estabelecer isso, o que você já sabia e agora você já sabe isso, após essa conclusão eu desenvolvo uma atividade para ver se realmente o aluno conseguiu compreender. Eu organizei isso em tópicos, né? Então, primeiro momento, segundo, terceiro momento, e aí a gente enviou para o grupo para que fosse discutido e avaliado os MMPs individuais. Olá, eu sou Exídia Souza e hoje vou contar para vocês como foi a construção do nosso modelo metodológico coletivo. O nosso modelo metodológico coletivo começou com a participação na aula 6 da disciplina Currículo Educação e as leituras propostas durante este estudo dos autores Forquim e Garcia. A partir desse estudo, nós fizemos a formação de grupo, e essa formação de grupo, nós construímos o nosso modelo metodológico individual. Esse modelo metodológico individual, nós podemos ver as nossas semelhanças, diferenças, os nossos pontos positivos e negativos, usados nas nossas aulas, e através de discussões em grupo, nós fizemos uma aula padrão, que foi o nosso modelo metodológico coletivo. As participações no webinar, as participações na sala virtual, as leituras dos textos e a discussão em grupo foram essenciais para a construção desse modelo metodológico coletivo, e a partir da construção desse modelo, nós pudemos ter uma conscientização melhor da nossa metodologia na sala de aula e uma conscientização da nossa prática pedagógica. Olá, meu nome é Cíntia Miranda e vou falar um pouquinho sobre as características do nosso MMP coletivo. Nosso modelo coletivo se encontra mais próximo do modelo metodológico construtivista e investigativo. Durante as discussões, percebemos que o grupo promove uma aula centrada no discente e na aprendizagem. Logo no início, buscamos conectar os discentes com aquele momento através da apresentação dos conteúdos e dos objetivos. Os desdobramentos da aula são reflexos do planejamento que o professor realizou anteriormente e também dos conhecimentos prévios dos alunos. Assim, todo o desenvolvimento da aula transita entre a aplicação da teoria e a participação dos discentes. A finalização da aula costuma ser destinada para a verificação de aprendizagem, que pode ocorrer individualmente, em duplas, através de questões objetivas e dissertativas e outros modelos de atividade. Olá, meu nome é Andréia e eu vou falar um pouco sobre as convergências e divergências na elaboração do nosso modelo metodológico pessoal coletivo. Bom, o nosso MMP coletivo, ele foi elaborado a partir das nossas conversas, e das nossas análises e discussões após a realização dos nossos MMPs individuais, e nós observamos que tínhamos muito mais pontos em convergência do que em divergência, Então, nós não tivemos grandes dificuldades divergentes na hora de elaborar o nosso MMP coletivo. Nós observamos que muitas das nossas práticas, elas convergiam para a questão do diálogo, As nossas aulas, a nossa prática, a nossa rotina em sala de aula, ela é muito dialógica, e também na questão da flexibilização e do respeito ao tempo e ao ritmo dos educandos aí na aquisição da aprendizagem, no desenvolvimento dessa aprendizagem.
Então, foi um ponto em comum que foi muito observado em todos os nossos MMPs individuais. Talvez uma única divergência que nós tivemos na hora de elaboração foi na avaliação, né? Nós temos aí algumas especificidades, né, na hora de avaliar, mas que no geral todas acabam convergindo para a avaliação formativa com a intervenção do professor nos momentos necessários. É isso. Analisando os autores estudados na disciplina de Currículo e Educação, nós observamos que na construção do MMP coletivo, segundo Antônio Flávio Moreira, é que nós seguimos o currículo que é feito pelo professor para o professor e adaptamos para efetivar essa aprendizagem. Já analisando nosso MMP, segundo Godson e Popkewitz, as disciplinas escolares, mesmo sendo diferentes, compartilham o currículo, pois este é entregue para nós de acordo com as novas mudanças da BNCC e pelo currículo do Estado de São Paulo, para que sigamos o modelo. No entanto, essas mudanças curriculares não mudaram a postura do professor, que segue o seu roteiro de aula, seja de ciências, inglês, sociologia ou geografia, como é o caso dos professores do nosso grupo. Segundo Foucault, as práticas de avaliação levam à reflexão da prática docente e da perspectiva de aprendizagem do aluno, sendo que no MMP individual, somente um professor a colocou, levando-nos a refletir sobre a inclusão dessa prática em nossas aulas. Já, segundo Garcia, a associação que ele faz entre o conhecimento escolar em relação ao conhecimento cotidiano, nós procuramos trazer o conteúdo para a realidade do aluno, porque isso aproxima este de um aprendizado mais efetivo. Já quando a gente analisa o texto de Porlan, a gente percebe que deve-se organizar a sala de aula para que seja uma aula dinâmica e que para isso a gente precisa organizar em sequências didáticas que serão aplicadas para facilitar o aprendizado do aluno. Olá, meu nome é Edmar e vou aqui fazer a finalização da nossa atividade. Uma tarefa difícil, tendo em vista de que basicamente tudo já foi dito, já foi falado, né, nas explanações das minhas colegas anteriormente. Agora, assim, fica, né, a clara visão de todos nós de que nós temos uma maneira muito particular e até mesmo, né, bem sólida de construção do conhecimento com os nossos alunos, sempre buscando fazer com que leve para o contexto da realidade do nosso aluno e nossa escola, pensando na realidade da nossa escola mesmo, em particular. E aí a gente consegue transferir aquele conhecimento que vem nas sequências didáticas propostas, né, no currículo e nas orientações que são passadas para a gente bimestralmente. Os nossos alunos, então, eles acabam sendo mais participativos e mais críticos em relação àquilo que a gente passa de conteúdo, justamente por quê? Porque nós levamos essa ponte de trazer aquele conhecimento acadêmico de uma maneira mais prática, de uma maneira mais fácil de assimilação para eles. As leituras que foram propostas também nesse tópico foram bem pertinentes, bem interessantes e nos levaram também a tentar, né, fazer uma avaliação da maneira como a gente aplica o desenvolvimento das nossas aulas. Eu espero que a gente consiga continuar aprendendo e continuar desenvolvendo, né, as nossas habilidades e as nossas práticas educativas e os nossos alunos sempre com o melhor
e mais objetivo conhecimento que a gente tenha